Todos encontraram? Gálatas, capítulo 5. Todos encontraram? Enquanto você procura, quero convidar a você e as demais pessoas que certamente vão ouvir essa mensagem. Se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê um like, ative o sininho para que você possa ser notificado com outras mensagens. Além da inscrição, você pode compartilhar com outras pessoas para que elas possam também receber essa bênção, ficar recebendo essa bênção em nome de Jesus. Faça assim que você ajudará a divulgar o canal e ricamente abençoado será. Tá bom? Gálatas capítulo 5 e versículo 5. Diz assim: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade ou amor. Digam graças a Deus. Pai, mediante esta palavra, peço ao Espírito Santo, Senhor, que nos ajude com o poder da palavra, para que alcance todas as vidas aqui presentes na igreja e os que vão ouvir por via canal de internet. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Podem sentar. Glória a Deus. Porque nós, esta fala de Paulo, para que a gente possa entender o sentido, o significado da importância que ele nos dá e nos diz, porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Para que a gente possa entender essa fala dele, precisamos entender, saber e conhecer o que está havendo diante da igreja dos Gálatas, para que Paulo trouxesse essa palavra, trouxesse essa fala. Então, a partir daí, nós podemos, pelo conhecimento dela, pelo entendimento que ela nos dá, pela revelação, nós podemos nos apoiar esta palavra, porque ela é uma palavra salvítica, é uma palavra de libertação, é uma palavra de cura, é a palavra do Senhor para a sua igreja. Então, Paulo, ele inicia o capítulo 5, falando que nós devemos estar firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não manter novamente debaixo da servidão. Paulo, ele observa em meio aos cristãos que havia uma outra compreensão além do que ele tinha ensinado. A compreensão era de uns legalistas judaizantes, que eles queriam que a igreja se comportasse como uma igreja assessorada pela a antiga aliança, que os crentes deveriam fazer as mesmas práticas, fazer os mesmos sacrifícios, para que então essa igreja andasse correto com Deus. Aí Paulo vai para corrigir ou avivar a memória dos que eles tinham ensinado. Ele diz
Porque em Cristo, em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera em amor. O que Paulo estava dizendo, que estava falando de valor, o valor que tem o sacrifício que foi feito por amor, que Jesus Cristo fez por amor em nosso favor. Que a partir daí, nós não precisamos mais de méritos, porque então a lei era uma aplicação que havia mérito. Eu fazia, então se eu fazia, eu tinha o direito. E Paulo está falando agora que o valor que nós temos diante do Senhor é pelo Espírito da fé. Aleluia. Quer dizer, é pela fé. Porque o meu justo viverá pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esses judaizantes, eles queriam pôr esse legalismo diante da igreja. E hoje também, muitas das vezes nós esquecemos essa graça que Deus nos deu, foi derramada, e queremos ser ouvido, nós queremos às vezes ser atendido por alguma coisa que nós fazemos. Mas na verdade, nada pode substituir a graça, o favor divino. Deus teve um plano, fez um plano, aonde o nosso destino, o nosso futuro já está preparado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele exalta o Espírito da fé. E o que é o Espírito da fé? O Espírito da fé é a minha ação em confiança ao Deus da minha salvação, Jesus Cristo. É uma forma de eu corresponder ao amor dele. É eu praticando a palavra. E Jesus disse isso. Se você me ama, guarda a palavra. É a forma de se amar, não é dizendo, é fazendo, é praticando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Espírito da fé é o Espírito da ação. Louvado seja o nome do Senhor. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão. Esse valor religioso que ainda há na mente de muitas pessoas, que a gente escuta, principalmente os crentes mais antigos, do ensinamento mais antigo, eles dizem assim: também eu já conheço rodeando de crente, como se diz, se eu não tiver, conheço esse tantos anos de... Eu já vi crente dizer, também com tantos anos de crente, mas se eu não tiver salvo, como se a salvação fosse pelo tempo que está sendo crente. Mas como é que está a vida de crente? Aleluia. Como é que você está definindo? Você é crente, sim, há muitos anos, mas como é que está sendo definido a sua vida como crente? Você vive a palavra, você vive a obediência, você é submisso, você serve ao Senhor, a Ele você dá glória, o que você faz é para louvor dEle? Aleluia. Precisa saber dessa definição. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa fé que sempre a Bíblia exalta, trata-se de uma ação. A Bíblia fala no capítulo 8 de Mateus, de um centurião. Um centurião, ele vem ao encontro de Jesus, chega diante de Jesus e conta a sua situação. Ele diz: mestre, na minha casa ficou lá um servo meu, muito aleijado e muito atormentado. Imediatamente Jesus disse: eu vou com você lá. Louvado seja Deus. E ele disse: não, senhor, não é necessário o senhor ir comigo, porque eu sou um homem que entende de autoridade, eu tenho soldado a meu comando. Eu digo: vai, ele vai, vem, ele vem, faça, ele faz. Quer dizer, ele entendeu que o que ele precisaria era confiar, ter uma ação de fé, uma ação de confiança. Não era mérito, não era ter mérito. Eu sou um centurião da guarda. Não é ter mérito, porque
Muitas pessoas entendem que o evangelho é por base de mérito. Você vê as igrejas fazendo loucura, imaginando que o mérito é o que vai garantir a resposta de Deus. Diga assim comigo: Deus não responde a mim por causa da minha necessidade. Só atende pela fé. Você vê as pessoas dizendo: meu Deus, não é possível que Deus não olhe para mim, porque está passando por uma situação difícil. Ele imagina que Deus vai resolver, e só resolve pela fé. Então esse homem disse a Jesus: basta dar uma palavra. Jesus volta e diz: nem em Israel encontrei tanta fé. Ele cita Israel por causa dos judeus. Por causa dos judeus, que era quem devia ter uma fé dessa para receber, e não tinha. E esse homem teve essa fé. Então a nossa fé ela tem que nos levar a esse amor do sacrifício de Cristo, para que a gente tenha confiança e não anule esse favor que Deus fez para nós. Louvado seja Deus. Quando eu me converti, cedo eu entendi ainda que os ensinos do ministério qual nasci na fé, havia algumas coisas que desvirtuava o evangelho. É natural o ensino das igrejas em algumas coisas desvirtuar. Às vezes não é heresia, não é malícia do homem. Às vezes é falta da interpretação, da compreensão. Ele tem uma compreensão dele e não dada pelo Espírito Santo. Porque quando é dada pelo Espírito Santo, Deus vem com socorro e com ajuda. Então, quando eu me converti, a minha vida era muito destruída. Muito destruída, e além disso, de toda destruição, de todo vício, de tudo parecendo que estava chegando ao fim, em contrapartida, eu ainda tinha uma filha com câncer, como vocês sabem. Uma menina que o médico chegou a dizer que tinha 21 dias de vida. Porém, eu aceitei Jesus. Aparentemente, eu não mudou nada na minha vida. Eu não tinha emprego, o problema com a família continuava, a filha ainda estava com câncer. Aos olhos, a única coisa que tinha diferente é que agora era crente. Porém, havia em mim uma confiança naquele que eu entreguei a minha vida. E essa confiança fez com que eu lutasse, que eu não desanimasse, que eu perseverasse, que eu cumprisse a palavra que eu dei a ele, que eu disse: eu te aceito. Eu não reneguei ele, porque muitos renegam. Você vê quantas pessoas se ausentam da igreja, dos cultos, é renegar o Senhor, porque o caminho dele está traçado, e esse trajeto já está traçado. Esse trajeto da igreja é uma obrigatoriedade do cristão ter que passar por ela. Aleluia. Ele tem que cumprir esse ritual, faz parte da vida dele. E a pessoa menospreza. E não há apelo, o pastor faz apelo, e nas igrejas faz campanha, mas a pessoa não continua da mesma maneira. Louvado seja Deus. Não percebe que ali essa falta é preenchida agora. A minha busca a Deus, eu estou sendo preenchido em confiança. Ele diz aqui, olha: porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Nós somos alimentados para aguardar a esperança do que Deus promete como justo que é, se cumprir na minha vida. E eu vivi essa experiência. Eu não tinha emprego, a mesa faltava comida, era tudo o avesso. Mas eu continuei servindo, eu continuei caminhando,
eu continuei acreditando, eu continuei perseverando para não desistir da minha caminhada. Porque em Hebreus, o escritor diz, precisamos de paciência, para depois de haver feito a vontade de Deus, venha se cumprir a promessa. Aleluia. Então, a visão que é fora da fé é a visão do privilégio. Ele acha porque está agindo dessa forma, Deus vai atender. Mas, se você olhar o seu resultado, você dá para entender que Deus não está lhe atendendo. Aleluia. Se você for parar para os seus resultados, você vai ver que Deus não está lhe atendendo. Então, é momento de você e eu começar a se interessar mais. Começar a buscar mais. Começar a ter uma entrega maior. Começar a propor no coração a fidelidade ao Senhor. Começar a mudar a minha maneira de pensar. Começar a desejar e declarar coisas boas para mim, para minha família, para minha casa. Tem uma música que diz assim, um corinho: as minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos, as minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos, e onde eu tocar abençoado será, e onde eu tocar abençoado será. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Eu passei por essa situação de falta no meu armário de alimento. Mas a Bíblia diz que as minhas mãos estão... A Bíblia diz isso, que as minhas mãos estão cheias. E muitos não trazem a existência daquilo que está faltando, porque não tem fé. Não tem fé, não tem o espírito da fé para agir, aleluia, confiando em Deus. E eu fazia isso com minha esposa, botava a mão nos armários, vamos orar bem, para que Deus providencie. E não importa como é que vai chegar a minha providência, se é o vizinho que vai me dar, se é um estranho que vai me dar, eu não importa, o que importa é que Deus vai conduzir aquela pessoa até mim para realizar aquilo que eu estou necessitando. Já a fé louca, a fé que não tem o espírito da ação, ele deseja, ele sonha. Eu acredito que ainda vai mudar. Eu acredito que vai melhorar. Eu acredito. Mas muitas das coisas que ele acredita que vai mudar são coisas que tem que ter a participação dele para ele mudar. Mas ele não muda. Tem coisa que tem que ter a participação dele para melhorar. Mas ele não melhora. E os dias vão se passando. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu aprendi isto. As coisas não pareciam melhorar. Pelo contrário, gente. Ninguém me dava emprego. Meu pai não aceitava. Era uma rebelião contra mim. Se você não buscar a Deus com sinceridade, não se chegar a Ele, para amar a Ele não é dizendo, oh Jesus, eu te amo. Oh, você pode até dizer, mas lembra o que a palavra diz, que o nosso amor não pode ser de língua, mas ser de atos de verdade, de fatos de verdade. Então, para mim amar Jesus, eu tenho que ter confiança nele, e eu tenho que começar a agir. E a fé tem que me levar a agir primeiramente na minha vida em atos de disciplina. Eu tenho que disciplinar. Se eu tenho uma boca suja, eu tenho que eliminar essa boca suja. Se eu falo muito palavrão, muita besteira, tenho que ir eliminando. É eu que tenho que eliminar. Por amor a Jesus. Eu começo a corrigir.
Começa a me disciplinar. E com a disciplina que eu vou fazendo diante da palavra de Deus, eu vou ficando forte. Eu vou ficando vigoroso. Por quê? Porque se cumpre a prática do que Paulo escreve aos Efésios. Irmão, nas demais coisas, fortalecei-vos aonde? No Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Quando eu chegava no comércio e pedia alguma coisa fiada, ninguém me vendia, eu não ia espraguear ele, não. Eu ia orar e apresentar a Jesus. Eu saía da minha casa, pegava aquele caminho para o Corte de Areia, antes daquele cercadinho, tinha umas 8 cicas, eu emburacava nas 8 cicas. E lá eu derramava meu joelho no chão e minhas lágrimas. Senhor, a coisa não está mudando, mas eu continuo esperando e confiando. Eu quero mais do Senhor. E eu vou pegar eu dizia desse jeito, eu vou pegar no seu pé, Jesus. Eu vou pegar no seu pé. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando eu não tenho um espírito de fé, para que eu esteja cumprindo o que a palavra do irmão, no demais do Senhor, fortaleça na força do seu poder. Tomai todas as armaduras. Que armaduras são essas? A palavra. A palavra que lhe defende. A palavra que é profética. Eu não estou vendo, mas estou crendo. Aleluia. Vou trazer à existência aquilo que não chegou até mim. Porque Deus tem preparado nas legiões celestiais. Ele já me preparou toda sorte de bênção. E eu vou declarando. E vou me corrigindo. E vou me disciplinando. Aleluia. E o Espírito Santo vai trabalhando. E de repente, as coisas não pareciam nada normal. Aleluia. Chegava em casa, bora bem, bora menino, bora bem, assim, bora para a igreja. Chegava primeiro que todo mundo. Chegava lá. Deixava a culto atrasar por minha causa não. Eu era os primeiros a chegar. Aleluia. Não quero nem saber se fulano não vem, se fulano não vai, se fulano está indo. Não quero nem saber, eu tenho um compromisso. Ficava matando muriçoca lá com minha família. Tinha um pé de carrapateira, às vezes eu ainda pegava uma carrafolha de carrapato para abanar assim por causa das muriçocas. Mas o meu compromisso, se o pastor atrasava, era problema dele. Eu tinha um compromisso. Ah, não vou chegar cedo não, também o pastor não está lá, não quero nem saber. O meu horário de culto começava às 7h30. Eu não podia chegar depois de 7h30. Por quê, pastor? Porque o meu Senhor já está lá me esperando, aleluia. Louvado seja Deus. Essa coisa de crente só chegar atrasado é falta de disciplina, é falta de crença. Não acredita que o Senhor está esperando lá. Até o louvor diz, o primeiro que chegou foi o Senhor, mas ele não acredita. Aí não tem problema não, eu posso chegar já quando tiver a pregação. Porque tudo está no ajustamento da disciplina. É mais fácil faltar do que disciplinar. É muito mais fácil. Pastor, não dá para eu ir para o culto, não. Isso, porque não se disciplinou. Se disciplinando, irmão, é bênção e mais bênção. Então eu aprendi isso muito cedo. Ter esse espírito. Eu tinha um compromisso de viajar com ele, eu não tinha dinheiro, gente. Eu chegava às 11 horas da noite. 1 da manhã, 00:30, eu tinha que chamar o motorista de novo para nós voltar. Não era fácil. Eu precisava de alguma coisa. Mas eu estou ali. Aleluia. Eu estou na posição. Eu estou na dispensação da graça. Eu estou com uma palavra, eu estou na brecha. Eu estou fechando o buraco que o inimigo podia entrar. E quem vai me dar sustentação é o Senhor. É isso, igreja, que o crente tem que entender. Não vai mudar nada se você não mudar. Por isso que a palavra diz: arrependei-vos e convertei-vos. Observe na sua vida o que é que está convertido. Convertido é um giro de 360 graus. É um giro assim, olha. Olhe
E o que está convertido em você, o que não está convertido. E converta. Aleluia. Vou converter isso aqui para o Senhor. Aleluia. Foi isso que eu fui fazendo na minha vida. E até hoje, eu converso muito com minha esposa sobre isso. Eu vivo convertendo a minha vida ao Senhor. Aleluia. Eu vivo olhando para mim e dizendo assim, olha aí como eu estou falhando nisso, me ajude. Me ajude. Mas muitas das vezes, até alguém diz, meu Deus, fulano, não faça isso não, isso não é coisa de crente não. Até as pessoas advertem, mas não me atinge, porque eu estou fechado. Aleluia. Glória a Deus. Então, esse centurião que falou a Jesus, ele entendeu que não havia mérito. O que ele tinha que fazer era confiar. Mas ninguém confia se não tiver o espírito da fé para ter ação. Ele era romano. Ele podia não ser recebido. Ele podia não ter resposta. Mas ele caminhou confiando. Confiando. Aleluia. Ele foi em frente confiando. Se cumprindo assim, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Glória a Deus. Isso aqui, irmão, esse aguardar a esperança da justiça, é onde está o reservatório de toda a sua busca com Deus, de toda a sua entrega, de todo o seu fortalecimento. Se ele não tiver abastecido, você vai sentir o peso. É por isso que as pessoas, quando estão passando por uma luta, ele fica atribulado, ele fica perturbado, ele fica triste. Tem muita gente que chora. Você sabe por quê? Vou lhe dizer o que a Bíblia diz. Porque a aflição, a tribulação não te aflige. Quem te aflige é suas emoções. As suas emoções que estão presas ao sentimento e não presas à fé, para se levantar e levantar a bandeira e dizer: a bandeira do Senhor está hasteada na minha vida, aleluia. Hastear na sua vida, glória a Deus. Esse evangelho pregado, sem confrontar a sua vida, é o evangelho que vai levar muito para o inferno. Porque o evangelho que salva é o confronto, todo dia, olha, bate na sua canela. É como que alguém que tem uma enfermidade e entra dentro do mato. Só vai bater nela, parece que só bate na enfermidade. Foi assim que Jesus ensinou: arrependei-vos e convertei-vos. Quer dizer, muda o giro, se discipline, para que você viva o celeste no seu coração. Aleluia. E a gente vai se ajeitando, pedindo ajuda do Espírito Santo. E vai. Aí Paulo diz: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma. Está falando de valores religiosos. Não existe para Deus valor religioso. Eu sou da religião tal, eu sou do ministério tal, eu sou do restaurador divino, não, eu sou da igreja não sei de quê, eu sou. Tem virtude alguma. Agora em Cristo, a virtude está pelo Espírito da fé. Porque essa fé que é produzida em amor a Cristo, que é esse amor a Cristo, que a fé leva a eu perseverar, a não me afastar dele. Você sabe que tem gente que quando passa dificuldade esfria.
Quando a dificuldade está grande, esfria. Não sei se vocês sabem, mas existe. Não sei se vocês já passaram por isso, mas tem quem passa por isso. Quando a dificuldade está grande, esfria. Louvado seja Deus. Quando é casal, esfria o relacionamento. Aparece conflito. Por quê? Porque não tem um espírito de fé para agir em amor, agir que na palavra. O que é que a Bíblia diz? É melhor dois do que um. Porque se um fracassar, o outro levanta. Se um cair, o outro levanta. Mas aí não agem no espírito da fé, entra o conflito, vira a cara, passa um dia intrigado com o outro, fica aí lá vai desmantê-lo. E Jesus nada de resolver o problema. Aleluia. Glória a Deus. Espírito de fé que leva para Jesus. Jesus admirou o homem por causa que levou ele para Jesus, o centurião. Foi levado para Jesus. Levado até Jesus. Uma atitude de fé que levou até Jesus. Sem medo. Sem receio. Chega firmemente e diz: mestre, eu estou com um criado aleijado e atormentado. Foi só o que ele disse. Jesus disse: pois nós vamos lá agora, eu vou lá curar. De repente Jesus disse: vou lá curar. E ele mais do que rápido disse: não sou digno, eu não tenho mérito. Mas se o Senhor der uma palavra, e quantas palavras Deus nos dá, quantas palavras Deus fala conosco, para onde está indo essa palavra? Para onde ela, que rumo ela está tomando nas nossas vidas? Ela está indo para um reservatório, para um depósito, o depósito da esperança para que se faça justiça de Deus em nós? Ou a palavra entra e a pouco ela toma outro rumo, cai na beira do caminho, o mato cresce, aleluia, as pedras esquentam, não deixa criar raiz, enfim, quantas palavras a gente não deixa escapar. Não é para deixar escapar, é para agir nela, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor, por caridade. Aleluia. A fé que opera por caridade, por amor. Eu, desde que eu me converti, eu aprendi uma coisa no Evangelho. Eu, muito novo, eu entendi. O Evangelho, o que aceita Jesus, os que praticam essa vida cristã, se ele não tiver cuidado, ele pode enveredar pelo caminho, um caminho de fanatismo, que a gente vê muito no meio dos crentes. É um fanatismo, não é uma fé que opera em amor, não tem amor com o próximo, não tem amor com o irmão, não tem respeito, é um fanatismo só. Também incentiva para o egoísmo. Eu já ajeitei a minha vida, problema dele, você não quer, né? Mas é o que, né? Por mim você vinha, mas você não quer. Se torna egoísta. Não cumpre o segundo mandamento, amar o seu próximo, tem amor, tem uma fé que ame, lute por aquela pessoa que você gosta, por aquela pessoa que você admira, por aquela pessoa que você quer bem, ou até mesmo nem ama, nem gosta, nem quer bem, mas vê o estado miserável que a pessoa está. Honre a Deus com a sua vida e amor, aleluia. Isso é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, quando percebe os Gálatas, olhe,
Tem que haver essa legalidade. Não pode ser só Jesus, só a tal da fé. Não, é preciso fazer os rudimentos, fazer as práticas. Que hoje muitas igrejas evangélicas vivem isso, o rudimento passado, as práticas passadas, que não tem virtude nenhuma por dia de graça. Por quê, pastor? Porque não é em Jesus Cristo. A fonte de nosso viver é Jesus Cristo. Jesus é Deus, aleluia, e é o único Deus verdadeiro que toda a Bíblia apresenta. Jesus é Deus em toda a Bíblia. Ele é o único Deus. Ainda que em algumas partes Jesus sirva em algumas hierarquias, mas isso não diminui nada dele. Aleluia. Ele continua sendo Deus. Ele saiu do trono, se fez carne, se vestiu de humanidade, morreu, ressuscitou, voltou para lá. Porque ele é Deus. E é este Deus que nós devemos honrar e glorificar. É a Deus Jesus Cristo que nós devemos honrar e glorificar. Amém? Aplauda Jesus com alegria. Louvado seja o nome do Senhor.